Fala galera, hoje a gente começa uma nova fase do treinamento que a gente vai começar a falar sobre ASP.NET. A ASP.NET é a versão web, né, do .NET e é exatamente como o multicontas, né, as aplicações da multicontas estão construídas. Roda a vinheta. Não tem vinheta no canal, tá tudo bem. Então pessoal, o que é o ASP.NET, né? Para introdução. Até agora nós começamos a fazer as nossas aplicações lá com o Visual Studio usando o Console Applications, né? Que são aplicações console que roda no desktop. Agora nós estamos falando sobre web, então entra alguns outros conceitos, tá? Mas por trás continua sendo o mesmo C# de sempre. Beleza. Então o ASP.NET, pessoal, ele é a plataforma da Microsoft para criar aplicações voltadas para a web. Tá? Então, com isso você pode criar sites, você pode criar web services e uma série de outros recursos voltados para a web, né? Sempre com base no .NET Framework, e é o sucessor da tecnologia ASP, né? Quem já viu aí ASP antigamente, né? Vocês procurarem na internet, ainda vocês acham, tirando o site asp.net, né, que agora é da Microsoft, mas ainda deve ter alguma coisa aí sobre o que é a Classic ASP, beleza? Então, a tecnologia, o ASP.NET, né, ele veio como uma evolução do ASP tradicional, que era usado para desenvolver páginas web antigamente. Tá legal? Beleza. Essa aula eu comecei a fazer no conceito agora de slides, tá? Eu achei melhor fazer o conteúdo usando slides para essa aula. Não sei se a próxima vai ser também com slides, mas essa especificamente eu achei melhor criar com slides. Então, pessoal, como que funciona? Essa aqui é a nossa base, né, do framework. Essa parte common aqui embaixo é aquela parte onde a gente não trabalha, que é onde tem os compiladores, né, o tradutor do nosso código em C# para a linguagem que o .NET reconhece. Porque lembra no comecinho, quando eu falei que o .NET ele não necessariamente tem somente o C# como linguagem. Você pode programar em VBNet, você pode programar em F#, que é uma outra linguagem, e todas elas vão compilar para uma linguagem comum, né, do .NET Framework. Então, essa parte comum aqui tem toda a base do nosso framework. E a partir disso, né, a parte de cima, nós temos efetivamente as bibliotecas. Então, quando a gente está trabalhando lá com SQL Connection, quando a gente está trabalhando com as nossas classes, né, as funções de manipulação de string, as coleções, elas estão todas encapsuladas dentro dessa área aqui. E em cima dessa área nós temos aqui o Windows Forms, que entra também aquela questão do Console Application, tá? São aplicações que vão rodar no console, seja ela um formulário ou seja uma aplicação console. E paralelo a isso, também tem lá o ASP.NET. Então, reparem que são tecnologias que andam em conjuntos, tá? Todas fazem parte do .NET Framework, porém, essa aqui, né, o Windows Forms, voltada exclusivamente para criar aplicações desktop, e o ASP.NET, que vai ter recursos para a gente trabalhar com servidores e requisições HTTP pela internet, beleza? Um exemplo muito básico disso é que você não consegue fazer uma aplicação console e colocar num servidor e fazer com que ela receba requisições HTTP, tá? Com o ASP.NET isso é possível. Beleza. Antes da gente começar a falar sobre o desenvolvimento em ASP.NET em si, vamos falar um pouco do conceito MVC, que significa Model View Controller, né? Que são as iniciais. Pessoal, o MVC ele é um padrão que separa em três partes a nossa aplicação, que é a camada de informação, né, o modelo dessa informação e a visualização do nosso usuário, tá? Então, como que a gente consegue entender um pouquinho melhor isso, né, com o que a gente já tem visto nas nossas aulas?
O model, basicamente, são os objetos. Então, por exemplo, quando eu tenho lá uma pessoa, né, eu tenho as propriedades, eu tenho os comportamentos desse objeto pessoa, tá? Isso seria o nosso model, né, o nosso modelo. A view é a parte de representação do usuário. Então, como que o usuário vai visualizar esse modelo? Tá? No nosso caso, até então, a gente estava fazendo como visualização o próprio console. Né? Aquela telinha preta lá era a visualização dos nossos dados. E o que a gente passava para lá nada mais era que um modelo, né, de dados. E o controller, ele é o responsável por fazer o controle. Então, ele que vai pegar as requisições da view do usuário, né, processar com base no modelo e retornar esse modelo para uma outra visualização. Tá? Então, como que funciona, né, esse diagrama? Né? Nós temos lá o controle, que ele está diretamente associado ao modelo, e uma view, né, que é a tela do usuário, a interface. A view, por sua vez, ela está diretamente associada ao modelo, porque a visualização que eu carrego para o usuário é a visualização com base em um modelo. Tá? Então, por exemplo, eu estou carregando uma visualização de lista de pessoas. O meu modelo é o quê? É uma lista com pessoas, onde tem as propriedades de cada pessoa, né? Nome, idade, data de nascimento. Outro exemplo, eu tenho uma visualização dos detalhes de um carro. Tá? Eu fui lá no meu banco de dados, busquei o carro de modelo X, e a minha visualização são os detalhes, como nome, o modelo do carro, a marca, o ano, tudo com base em um modelo. E o controller é quem gerencia isso, tá? Então, o controller é quem vai pegar os dados da view, vai lá no modelo, monta esse modelo e retorna aqui para a view, certo? Então, o model. O modelo, né, ele consiste nos dados da aplicação, as regras de negócio, lógicas e função, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei que a camada está diretamente associada aos objetos e os seus comportamentos, né, como objeto pessoa, carro, aluguel. Inclusive, para a demo dessa aula de hoje, a gente vai fazer uma aplicação, exemplo, né, com base em uma pessoa, carro, um aluguel, tá? A gente vai fazer um aplicativo bem rápido de aluguel de carros. Tá? Já aproveitando que a gente já falou sobre desde o começo, sobre o objeto pessoa, sobre o objeto carro, então agora a gente vai fazer uma aplicação de aluguel de veículos, né, de carro. A view, então, é a representação gráfica, né, a interface dos usuários. Sempre é bom saber que uma view, tá, ela não está associada sempre ao mesmo tipo de dado, tá? Porque você pode ter uma view de um carro, onde mostra as propriedades de um carro, mas você pode ter essas mesmas propriedades em forma de tabela, em forma de formulário, em forma de gráfico, tá? Então você pode ter várias views representando o mesmo modelo. E o controller, né, que é o responsável por gerenciar as requisições, porque sempre quando a gente está trabalhando com a web, né, você está na view, você está numa página web, né, você está visualizando uma página. Quando você vai lá, clica num botão que você é redirecionado para uma outra URL, né, para uma outra página, é feita uma requisição para o servidor, e o servidor vai, através da URL, saber qual é o recurso que você quer e vai processar esse recurso e retornar para você. Então, quem vai fazer o intermédio disso é o nosso controller. Tá? Então, ele faz o meio de campo entre a interface e a lógica da aplicação. Pensa no seguinte, você está lá no Facebook. Vamos pegar como exemplo aqui o GitLab. Quando eu entro aqui, ó, em Project Details, olha aqui em cima a minha URL, ela vai mudar. Ó. Eu entrei lá, treinamento APMC, ou seja, eu estou falando para ele, busca para mim os detalhes desse repositório aqui, ó. E ele foi lá e trouxe para mim algumas informações. Então, essa view que ele me trouxe foi processada por um controller, tá? Então, eu quero lá ver no controller lá de arquivos. Então, eu vou fazer uma requisição aqui para arquivos e ele está me retornando todos os arquivos pertencentes ao quê? Ao meu treinamento APMC. Tá legal? Então, como que isso vai funcionar? Lembra que eu falei da URL?
Então, quando eu tenho lá meu app.com.br/pessoas, eu estou dizendo que eu estou indo lá no meu controller pessoas. E por sua vez, vai lá, vai criar um modelo de pessoa, tá? Pode ser uma coleção, vai retornar para o meu controller. Meu controller vai responder lá para minha view, ou seja, para o usuário que fez a requisição, tá? E ele vai retornar a view que é exclusivamente relacionada ao quê? A lista de pessoas, certo? Então, novamente, eu fui lá e solicitei o quê? Pessoas. Ele vai me retornar o quê? Uma coleção, todas as pessoas que eu tenho cadastradas no meu sistema. Então, o controller sabe o que você está solicitando, pega esse modelo, monta o modelo e, por sua vez, o controller vai retornar uma view com essa lista de pessoas, certo? E como eu estava falando sobre a URL, nós temos então o roteador. O roteador, pessoal, é o responsável por ler a sua URL e saber qual é o recurso que você está solicitando, tá? Porque quando você digita lá na URL meuapp.com.br/pessoas/cadastrar, você está solicitando uma página, certo? E isso tem algum padrão. Então, o padrão dentro do .NET, dentro do ASP.NET, é /controller/ação. Então, eu estou indo lá no meu controller de pessoas e buscando a view que vai me retornar os dados para cadastrar uma pessoa. Tá legal? Então, pessoal, o roteador, né, a principal função dele é definir com base em uma rota quais recursos ele vai chamar. Do mesmo modo que eu estava fazendo aqui no meu GitLab, ó, eu posso chegar, por exemplo, eu quero retornar os dados do meu perfil, por exemplo. Eu não sei como faz isso, não dá para clicar aqui. Deixa eu ver se eu clicando na fotinha aparece. Tá aí. Ele foi lá no GitLab e buscou para mim, ó, busca para mim os dados desse cara aqui. E aí ele vai lá e retorna para mim uma série de informações, tá? Ele retornou uma view com os dados que eu solicitei. Então, aqui em cima, pessoal, eu estou solicitando um recurso. E lá na aplicação, né, ele vai entender o que eu estou chamando e vai retornar para mim o resultado dessa solicitação, né, que é um request. Legal. Então, como funciona isso? Eu tenho lá meuapp.com.br, né, /carros. E aí o roteador ele vai redirecionar, ele vai ler o que eu estou solicitando e vai chamar o controller que é responsável por essa rota aqui. Então, se eu chamei /carros, ele vai procurar dentro da minha aplicação o controller carros, certo? Joia. E como que funciona o meu controller? Como que é a declaração desse meu controller, né? Então, eu fui lá, eu tenho o meu controller pessoas. Dentro da nossa aplicação ASP.NET, nós vamos ter uma classe chamada pessoas controller. É importante que seja terminada em controller, tá? Porque isso aqui é uma convenção. Se você colocar qualquer outra coisa, pessoas, classe pessoas, ele não vai entender. Isso aqui é um controller chamado pessoas, tá? E herdando da classe controller, tá? Então, o controller aqui é a nossa classe base. Vamos para o código e vamos ver, então, como que a gente cria um projeto novo em ASP.NET. Então, eu vou vir aqui agora em Files, New Project. Agora, a gente vai deixar de criar aqui uma console app e nós vamos vir aqui em Web e ASP.NET Web Application. Pessoal, é importante que vocês selecionem aqui, ó, que tiver como o .NET Framework, tá? Tem o ASP.NET Core, que é uma versão mais recente, é uma versão que a Microsoft lançou há uns 3 anos atrás. Ela foi totalmente reescrita, porque o ASP.NET já é desde 2001, se eu não me engano. Né? A versão 1 do ASP.NET foi lançada em 2001. E hoje nós já temos uma versão nova, né? Que tanto que eu estava no próprio slide, eu coloco aqui né, que é o .NET Core. Ele funciona multiplataforma, ele roda no Linux também, roda no Mac. E, claro, ele não tem todos os recursos do .NET Framework,
mas é uma versão nova, inclusive até mais rápida do .NET, né, a nova versão do .NET, que ela foi totalmente reescrita do zero. Mas nós vamos falar exclusivamente sobre o .NET Framework, que é o framework que a gente usa na Multicontas. Legal. Então, voltando para a nossa aplicação aqui, ó, eu vou criar então ASP.NET Web Application .NET Framework. Legal? Então, meu app. Ok. E aqui agora vocês vão ter uma série de templates. Tá? Vocês podem, como eu falei, uma aplicação web, ela pode ser um site, ela pode ser uma aplicação com formulários, né, formulários web, e pode ser também uma API, que basicamente é um web service. Mas nós vamos criar aqui então uma aplicação que seja do tipo MVC, tá? Model View Controller. Basta selecionar e clicar em OK, beleza? E aí o nosso querido Visual Studio já vai criar para você todos os arquivos necessários para você começar a sua aplicação. Tá legal? Inclusive, depois que ele criar, você já pode dar um play lá, um executar, e ele já vai mostrar para você uma página padrão. Joia. Então, aqui, ó, ele já criou agora uma série de pastas e arquivos novos, né, que a gente ainda não viu. Se você simplesmente der um play aqui, ó, ele vai criar um servidorzinho na sua máquina, vai publicar essa página e vai executar. Reparem que agora a gente não está mais executando uma aplicação console, nós estamos rodando a nossa aplicação no navegador. Beleza, assim que ele carregar os binários, vai aparecer aí para você uma página padrão, beleza? Então você já tem aqui o menu, você pode navegar, né, na sua aplicação e tá aí. Então ele já criou para você uma aplicação com 3 páginas, né? Essa homepage, essa about e essa contact, tá? Juntamente com o menu aqui em cima. Beleza, vamos parar isso aqui. E vamos entender então como funciona essa estrutura. Primeira coisa que vocês precisam saber é o ponto de entrada de uma aplicação ASP.NET, né, na versão aí do .NET Framework. Nós temos aqui, ó, esse arquivo aqui chamado global. E aqui dentro nós temos um método chamado application start. Pessoal, é aqui onde a mágica do startup acontece. Tá? É onde a gente vai inicializar a nossa aplicação, que é basicamente aquele método main lá da nossa aplicaçãozinha console. Lembra? Public static void main. E aí aqui dentro a gente tinha o nosso programa. É basicamente da mesma maneira, tá? É como se esse application start fosse aquele nosso main. E aqui dentro nós já temos algumas coisas pré-definidas. E uma das coisas mais importantes aqui, ó, é esse route config. Lembra que eu estava falando sobre as rotas, né? Como funciona a configuração de rotas? É exatamente nessa linha aqui, ó, que ele vai configurar as nossas rotas. Tá legal? E aonde que eu acho essas configurações? Se você clicar aqui com o botão direito, com o botão esquerdo, segurando o Ctrl, ou simplesmente colocando o cursor em cima e dando F12, vocês vão ser redirecionados para essa classezinha aqui com uma coisinha bem simples. Olha o que ele está falando aqui, ó, mapear rota. E aqui ele fala como que tem que ser o padrão. Então é controller/ação. Lembra que eu estava falando aqui, ó, controller/ação. Vamos pegar aqui a pessoa, ó. Então eu tenho o meu domínio, né, que é a minha aplicação, controller/ação. Estou executando a ação cadastrar do meu controller pessoas. Tá legal? Bom, isso aqui, por hora, a gente não precisa se preocupar, beleza? Quando a gente iniciar a aplicação e não passar nenhuma rota, quais são os valores padrão que ele vai retornar? Controller home, a ação index. Então, se nós formos aqui, tem uma pastinha chamada controller. E aqui dentro tem aqui, ó, home controller.
olha só, public class home controller herdando da classe controller. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Então, eu tenho uma classe, né, que herda de controller, que chama o nome que eu defini, controller, tá? Então, é sempre importante criar o nome do seu controller seguido de controller, tá legal? Então, aqui eu tenho um controller chamado home, tá legal? E dentro desse meu controller, eu tenho diversas actions, tá? Que são os métodos que as páginas irão chamar. Então, quando a gente viu aqui, ó, que por padrão ele vai chamar home/index, tá? A minha action aqui, ó, é a index. Reparem, por que eu sei que isso aqui é a minha action, né? Não só porque está escrito aqui, mas olha só, controller/action. Então, vai ser home/index. Tá legal? Então, qual que é a ação index dentro do meu controller home? Se eu for aqui dentro do meu controller, tá aqui, ó, index. Ele vai retornar para mim uma view. Lembra que eu falei? Model view controller. E o controller é responsável por retornar uma view para o usuário. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está retornando uma view. Beleza. E aonde é que está, então, essa página aqui que ele me retornou? Deixa eu fechar a aplicação. Aquela página lá, né, que ele me retornou. Vamos executar novamente. Tá aí. Então, pessoal, se eu vier aqui e digitar home/index, é exatamente a mesma coisa, tá? Se eu vier aqui, ó, tá vendo que ele retornou a mesma página? Se eu vier aqui no about, ele está me retornando aqui home/about, ou seja, ele está retornando a view about do meu controller home, tá? Então, se nós viermos aqui lá no nosso home controller, eu não tenho aqui a action about, tá? Então, ele está me retornando uma view com base, né, a view responsável por essa ação aqui, que é a about, tá? Beleza, mas da onde que ele vem essa estrutura aqui, tá? Aí que entra a pastinha views. Olha aqui, ó. Então, nós falamos do nosso controller e agora nós estamos falando aqui das views. E dentro das views, nós vamos ter lá o nome do nosso controller. E aqui dentro tem lá o about e o index, tá? Que são as páginas que nós retornamos. E aqui agora nós temos o nosso código HTML. Para alguns aí o HTML vai ser novidade, tá? O HTML é uma linguagem, não posso dizer que é bem uma linguagem de programação, tá? É uma linguagem de marcação, uma linguagem estrutural, que a gente vai definir como vai funcionar a estrutura da nossa página, tá? Então aqui, pessoal, ele está falando para mim aqui como tem que ser a view, a estrutura da nossa aplicação. Então ele tem lá um texto lá, ASP.NET, com um textinho menor lá, escrito ASP.NET, é um framework web gratuito, pararará. Então eu vou poder modificar aqui, inclusive, ó, aula, ASP.NET, credo, que da hora. E aí eu vou salvar essa página. Quando eu vier aqui, ó, e atualizar, opa, olha aí. Então, é o texto, né, que eu coloquei lá, é o texto que ele está retornando, tá? Então, é a minha view, beleza? Joia. Mais para frente a gente vai falar sobre HTML, como que cria essas estruturas bonitinho, tá? Se vocês já quiserem aí já começar a estudar sobre HTML, porque isso aqui vai ser extremamente importante, isso aqui vai ser toda a base do nosso treinamento agora em diante, beleza? Vocês vão precisar dominar isso aqui. Mas é muito fácil, cara, é muito fácil. Talvez assuste um pouco, porque div, H2P seja um pouquinho abstrato, mas é simplesmente porque vocês não conhecem, tá? Mas depois você vai ver que P, na verdade, é um parágrafo. Então, eu vou criar um parágrafo novo. Então, eu vou abrir aqui, ó, P, e vou colocar meu novo parágrafo, tá? Aí eu vou salvar aqui, você vai ver que eu criei um parágrafo novo aqui, ó. Pá, beleza.
Joia? Legal. Então, essa aqui é a nossa view, beleza? Então, como que funcionou o processo? Eu vim aqui em Contact. Ele me redirecionou. Quando eu cliquei aqui, ó, eu fiz com que a aplicação redirecionasse, chamasse aqui na URL, ó, home/contact. Então, ele foi lá no meu controller home e buscou quem? A view contact. Então, vamos lá no nosso controller, home controller, e eu tenho aqui contact. E ele vai me retornar uma view. Qual é a view? Repare que todos retornam view, view, view. Como que funciona isso internamente dentro do ASP.NET? A view que ele vai retornar aqui está diretamente relacionada ao nome da sua action. Então, qual é a view chamada index? Ele vai lá na pastinha view, home, index. Então, views, home, index. Tá legal? E ele vai retornar essa página aqui. Se eu chamar home/contact, ele vai chamar o meu controller home e vai retornar a view dessa contact aqui. Então, qual que ele vai retornar? Ele vai vir aqui em views, home e contact. Tá vendo? E ele vai retornar esse código aqui para mim, né? Que é o nosso HTML que vai ser renderizado lá na página do usuário. Legal? Ah, beleza. Vamos criar um novo, então. Eu vou criar uma action chamada Action Result, que é o retorno. Treinamento. Legal. Vou fazer aqui, ó, return view. Tá? Ou seja, ele vai retornar para mim a view chamada treinamento lá dentro da home. Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Eu adoro .NET. Beleza. Agora vamos vir aqui, ó. Eu estou lá no meu controller home, eu vou chamar a página treinamento e opa! Erro. Por quê? Olha só que ele falou para mim aqui, ó. Não encontrei uma view, tá? Ele não encontrou essa view treinamento. Mas é claro que ele não encontrou. A gente não criou a view aqui. Então ele vai tentar buscar a view treinamento aqui e não vai encontrar. Beleza, vamos criar então essa view. Tem uma coisa muito fácil. Quando você estiver dentro desse método aqui, ó, você simplesmente clica com o botão direito e add view. Olha só que facinho. Você vai colocar o nome da sua view. É importante que você deixe com o nome da sua action, então ele já vai pré-definir aqui para você. E antes da gente falar sobre template, deixa como empty mesmo. E você vai clicar em add. Olha só que muito louco, cara. Olha isso aqui, ó. Ele já criou para você aqui, ó, treinamento lá dentro da sua pastinha home, do seu controller. E aí ele já colocou até para você um textinho aqui, ó. E a gente vai criar um parágrafo novo aqui. Mano, que muito louco. Agora sim, ó. Eu vou salvar isso aqui e vou executar. Executar no modo de compilar e fazer rodar, tá? Não é executar no modo de matar alguém. E aí, galera, olha aí que da hora, hein? Prontinho, você já tem uma página nova. Você tem lá chamando o seu controller home e a action treinamento. Então ele foi lá dentro do seu controller home, veio aqui na action treinamento, que ela retorna uma view. Qual é a view? A view chamada treinamento, que está aqui, ó, treinamento. Então toda alteração que você fizer aqui vai ser o que vai ser renderizado lá na tela, beleza? Eu quero colocar um campinho de texto aqui, ó, input, beleza, qual que é o valor aqui? Escreva aqui o seu nome, bro. Legal. Olha aí, cara, ele colocou tudo aqui, ó, escreva aqui o seu nome, então você vai poder escrever agora, tem um campinho de texto aí, ó. Facinho, hein? Facinho demais. Ficou moleza agora. Beleza. Então vamos dar sequência.
Pessoal, ficou claro então, ó? O controller, então, é o responsável por gerenciar as requisições que a gente faz, tá? Quando eu vim aqui e digitei home/treinamento, quando eu tenho um enter aqui, ó, o meu navegador ele fez uma requisição lá para o meu servidor, que está aqui na minha máquina local nessa porta, tá? E qual é o recurso, né, que ele vai chamar? Controller home a view treinamento. E o roteador lá, o router, é quem vai fazer, ler isso aqui e vai saber quem que ele vai retornar para mim. Beleza? Beleza. Agora nós vamos falar sobre REST. Vamos esquecer um pouquinho aquela parte do controller e vamos falar sobre REST. Beleza. O REST, pessoal, é um... O que é um estolo que eu coloquei aqui? Escrevi errado. É um... Que cabeçudo que eu sou. Escrevo tudo errado. É um estilo. Beleza. Vamos executar esse negócio aqui de novo. Olha lá, agora tá bonito, hein? O REST, pessoal, é um estilo de arquitetura que ele vai dar sentido a uma requisição. Por que eu digo sentido? Tá? Imagina que você chamou lá o seu controller pessoa, ou a home, né, como a gente acabou de fazer. Nessa chamada, o que você está querendo passar para o seu controller? Você está querendo chamar uma view? Você está querendo cadastrar alguma coisa? Você está querendo excluir algum registro? E aí, o que acontece? Você pode ter métodos lá no seu controller, por exemplo, public action result, excluir. E beleza. E aqui você vai fazer todo o seu processo para excluir, tá, algum registro e vai retornar uma view qualquer. Acontece que é o seguinte, vamos supor que você vai cadastrar. Quando você chamou essa view aqui, por exemplo, o que você está querendo chamar? Você está querendo chamar o formulário de cadastro ou você está querendo cadastrar alguém que você já preencheu um formulário? E aí que entra os verbos HTTP. O verbo HTTP é o que vai dar sentido ao que você quer fazer aqui dentro. Se você está retornando algum recurso ou se você está persistindo algum recurso. Tá? Então, novamente, eu posso ter uma view chamada cadastrar. Essa view cadastrar, ela vai retornar para mim um formulário de cadastro. Uma vez que eu preencher esse formulário, eu clico no meu botãozinho e ele vai chamar o método cadastrar. Então, o que acontece? Eu tenho um método cadastrar que vai retornar os dados do formulário e um método cadastrar também que vai persistir esses dados para mim na aplicação. E como que eu vou diferenciar uma action da outra? É justamente com os verbos, tá? Então, aqui, ó, dei um exemplo aqui, ó. Imagine que você fez uma chamada para o seu controle pessoa. Nesta chamada, você está enviando os dados de uma pessoa. Eu escrevo tudo errado. Você está Você está enviando os dados de uma pessoa. Pergunta: o que o controller deve fazer com esses dados? Cadastrar ou alterar? Tem também a outra questão. Tá? Então você não sabe. E aí que entra os verbos HTTP, tá? Então, ele vai dar sentido à finalidade de uma requisição. E quais são os verbos? São só 4, tá? Sendo que somente 2 você precisa se preocupar muito, que é o get e o post. Além do get e o post, você tem o put e o delete. Já resumindo, o get, ele vai retornar algum registro. O post serve para você gravar algum registro, tá? E você tem o put e o delete. O put é para alterar e o delete é para excluir, mas geralmente usa-se somente esses dois. E eu vou explicar mais para frente por quê. Por quê? Get diz ao controle que estamos querendo buscar por algum dado ou um conjunto de dados do servidor. Então, quando eu vou lá e faço
a meuapp.com.br/pessoas, tá? Sempre quando você digitar alguma coisa lá na URL aqui do seu navegador, isso aqui sempre vai ser um GET. Quer uma prova disso? Abre o seu navegador e aperta F12. A gente vai conhecer essa ferramentinha aqui, ó, que é o debug da nossa página, tá? Isso aqui é a ferramenta de desenvolvimento do Chrome. Se você vier aqui, ó, em Network, olha só, minha aplicação está rodando? Não, né? Vamos rodar. Joia. A aplicação está rodando. Eu vou clicar aqui, ó, em Contact, tá? Repare que aqui não tem nada. Eu vou clicar em Contact. Ele foi lá e solicitou agora a view da Action Contact do meu controller Home. Olha o que ele fez aqui, ó. Contact. Eu vou clicar aqui. Olha aqui, ó. Request. É um GET. Tá legal? Qual é a URL que ele fez, que ele chamou? Ele foi lá no meu servidor, no controller Home, na Action Contact. Ele fez um GET lá. Ele quer que eu retorne para ele o recurso que está aqui. No caso, a view. Beleza? Então, pessoal, o GET ele vai solicitar algum recurso. Tá legal? E beleza. Então, toda vez que eu digitar alguma coisa aqui e der um Enter, ele vai fazer um GET lá para o meu servidor, tá? Tentar buscar esse recurso aqui nesse meu servidor. Então, quando eu entro lá, por exemplo, GitLab / sei lá, treinamento, ele foi lá no servidor do GitLab, lá na conta do René e buscou o repositório treinamento Almeida Porto multicontas. Joia? Se eu vier aqui, por exemplo, no GitLab, a página inicial dele, ele retornou para mim todos os projetos que eu tenho. E aí eu vou poder selecionar um dos projetos, vou pegar esse multicontas mensageria, e ele retornou para mim aqui, ó, lá no repositório da multicontas, o projeto multicontas mensageria. Tá legal? Então aqui eu fiz um GET, eu solicitei um recurso, tá? Reparem que eu não estou fazendo nenhum tipo de cadastro, nem nada, eu só estou consumindo informação, tá? Então esse consumo de informação são os GETs. Beleza? E depois eu tenho o POST. O POST, pessoal, ele diz ao controle que eu estou enviando alguma informação, tá? Então, uma coisa que eu estava fazendo agora era o GET. O GET eu estou solicitando um recurso, tá? Então, eu solicitei aqui, ó, uma página, beleza? Novamente, ó, eu vou entrar aqui na página atividades, ó. Eu estou solicitando as atividades desse projeto que ele me retornou todas as atividades aqui dentro desse projeto. Legal. E aí o que acontece? Quando eu estou fazendo um post, eu estou enviando os dados para fazer um cadastro. Então, é a mesma coisa que eu chegar aqui, por exemplo, eu vou vir aqui, deixa eu pegar um projeto, vou pegar o próprio treinamento. Se eu vier aqui agora em Settings, sei lá, pegar uma configuração, eu vou adicionar uma tag aqui. Simplesmente estou preenchendo alguma coisa em algum campo, tá? Treinamento. Quando eu clicar aqui, ó, salvar alterações, vamos ver se eu até consigo pegar aqui, ó, na rede, ó. Quando eu clicar em salvar alterações, agora eu estou enviando os dados desse formulário aqui para o meu servidor. Então, se eu clicar Save Changes, ó, ele salvou e beleza. Então, ó, teve sucesso aí na atualização. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Olha, eu chamei aqui o edit. Deixa eu ver se esse cara aqui é do tipo get. Bom, eu não estou achando aqui um post ou um put. Em algum momento aqui ele pegou essa requisição e mandou lá para o meu servidor. Deixa eu ver aqui.
depois a gente acha, depois a gente faz uma simulação com isso até eu ficar achando essas coisas. Mas o que ele fez? Agora, ao invés dele solicitar algum recurso, ele enviou uma alteração. E assim, como qualquer método, quando você manda alguma coisa, ele também te dá uma resposta referente àquela sua ação. Então, o post, ele vai enviar os dados para serem gravados, tá? Na sua aplicação. E como funciona isso? Eu tenho lá qual é o destino, aonde eu vou fazer esse post, e aí eu tenho, dentro da própria requisição, eu tenho os dados, tá? Então aqui eu tenho os dados onde o nome da pessoa, no caso aqui, é fulano de tal. Então eu estou cadastrando essa pessoa, beleza? Então tá aqui, ó, cadastra uma pessoa de nome fulano de tal na aplicação. O put, pessoal, tem exatamente a mesma finalidade. A diferença é que geralmente o put é utilizado para alterar algum registro, tá? Então você pode ter lá, você pode chamar o get pessoas, o post pessoas e o put pessoas. Quando você chamar lá, fazer um get lá no meu app.com.br/pessoas, ele vai retornar para você uma coleção de pessoas, tá? Ou seja, todas as pessoas que estão cadastradas. Se você fizer um post nessa mesma URL, tá? meu app.com.br/pessoas, o que ele vai fazer? Ele vai cadastrar os dados que você enviar para ele no corpo da requisição. E se você chamar também meu app.com.br/pessoas, só que passando uma requisição do tipo put, esses dados que você está enviando, ele vai buscar a pessoa e vai alterar essa pessoa. Claro que para que isso aconteça, você tem que programar isso, né? Ele não vai nascer lá, pum, né? Eureka. Mas esse é, na verdade, o intuito de você ter os verbos, né, HTTP. Então, pessoal, como vai funcionar novamente? Ó, o que é aquela questão da requisição que eu estava falando? Quando você chama algum recurso aqui, ó, você deu um enter, você está fazendo uma requisição. Só que, por padrão, essa requisição que o navegador faz, ela é uma requisição GET, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, é uma requisição do tipo GET, tá? Como que eu monto uma requisição do tipo POST? Aí a gente vai ter que programar, né, falar que ele vai fazer uma requisição do tipo POST, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por enquanto, somente o GET é o que nos interessa. E o delete, pessoal, ele faz a mesma coisa, porém, ele vai excluir uma pessoa. E aí você tem que passar um parâmetro para ele saber qual é a pessoa que você quer excluir. Joia. Então, a gente estava falando lá sobre o controle e agora a gente vai falar sobre as actions, tá? Então, aqui dentro da minha aplicação, eu tenho lá o meu controller e eu tenho aqui diversas actions, tá? As actions, pessoal, basicamente são os métodos que eu tenho disponível dentro do meu controller. Então, eu tenho lá, vamos supor que esse controller chame pessoa. Eu não posso alterar. Vamos criar um novo, inclusive. Eu vou criar aqui um controller chamado pessoas. Eu vou clicar aqui nessa pastinha controllers, add, controller. Eu vou selecionar essa primeira opção mesmo. Eu vou clicar em add e vou chamar aqui pessoas. Lembrando que o meu controller tem que terminar com controller, então vai ser chamar pessoas controller. Pronto, ele já criou para mim aqui de uma maneira bem fácil. Pessoas controller, que é da classe controller, e já deixou para mim aqui, ó, uma action padrão, que é a minha index. Eu vou criar aqui agora public action result, cadastrar. Então, pessoal, aqui eu acabei de criar uma action chamada cadastrar dentro do meu controller pessoas. Tá legal? Então, a action é um método dentro do nosso controller, e esse método pode ser chamado através de uma requisição lá pelo meu navegador. Legal?
Importante saber que as actions, né, elas retornam uma action result, ou seja, resultado da ação. Para qualquer ação que você faça dentro do seu controle, tem, né, o resultado. E uma action, ela vai ter sempre um verbo HTTP atribuído a ela, tá? Beleza. Essa minha action aqui, pessoal, como eu falei aqui no slide, ó, por padrão, ele é um get. Então, se eu fizer aqui, ó, eu vou retornar aqui, depois eu explico o que é esse content, faz parte de um resultado, tá? Teste. Agora eu posso chamar o meu controller pessoas e essa action aqui, que ela em vez de retornar uma view, ela vai retornar um conteúdo. Esse content nada mais é que o que? Content result, ele me retorna um texto, tá? Em vez de retornar uma página, ele simplesmente retorna o texto que eu passar aqui. Vamos executar isso e vamos ver. Reparem que agora é o seguinte, qual é o controller que eu vou chamar? Vou esperar carregar minha página, eu vou fechar essas demais aqui. Agora eu vou chamar o meu controller pessoas, certo? Eu criei o meu controller pessoas lá. E vou chamar a minha action cadastrar. Lembrando que toda vez que eu digito alguma coisa aqui na URL, eu estou fazendo o quê? Um get. Como eu não informei nada nesse método aqui, ó, ele automaticamente é um get, ou seja, ele vai aceitar somente requisições lá da minha página, né, pelo navegador, do tipo get. E ele, o que ele vai me retornar? Um texto chamado teste. Vamos ver se isso acontece. Tá aí, ó. Beleza? Agora ele não retornou mais uma view, tá? Eu falei para ele que em vez de retornar uma view, retorna somente um texto. Tá legal? Então esse aqui é o resultado dessa minha ação cadastrar. Repare que eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou colocar uma anotação aqui, ó. HTTP post. Agora eu estou falando que esse método meu aqui, essa action cadastrar, ela não é mais get, ela é do tipo post. Lembra que eu falei que o meu navegador ele não faz requisições post direto pela URL? Então agora, olha só. Esperar carregar a aplicação. Quando eu chamar aqui agora o cadastrar, olha o que acontece. Ele não encontrou, tá? Ele deu o status aqui, ó, 404, que é o que? Not found. Ou seja, o recurso que eu solicitei, ele não existe, ou seja, ele não foi encontrado. Por quê? Não existe uma action cadastrar do tipo get. Eu disse que ela é post, tá? Eu posso ter um get? Posso, tá? Mas agora, a que eu tenho aqui, cadastrar, ela é do tipo post. Como eu disse, pelo navegador eu não consigo fazer diretamente pela URL aqui uma requisição do tipo post. Toda vez que eu solicito uma página aqui, é do tipo get. Tá legal? Então, novamente, o get ele vai retornar para mim uma view ou algum recurso do meu servidor. Beleza? Diferente do post, que eu estou enviando uma informação. Legal. Então, se eu tirar ou deixar get, para a aplicação, HTTP get, agora sim, aquele meu cadastrar ele vai funcionar. Tá legal? Então, se eu também não deixar nada, é a mesma coisa que eu deixar com HTTP get, tá? Então, não esqueçam de que o get é o padrão, tá? Por padrão é o HTTP get. Então, beleza. Então, eu tenho lá essa URL aqui, ó, meu app.com.br/pessoas/top10. Eu vou programar que dentro dessa action top 10, ele tem que me retornar top 10 pessoas do meu banco de dados, por exemplo. Como funciona essa implementação então? Então eu crio lá o public dentro do meu controller, né? Action result top 10. Top 10 é o nome da minha action, tá legal? E lá eu vou ter a implementação do meu método, que ele vai retornar para mim uma view com essas pessoas. Vamos fazer um teste? Eu vou criar aqui, ó, a action top 10, tá? Então eu tenho aqui meu controller pessoas, a action top 10. Eu vou criar aqui uma lista de pessoas, new list,
Eu vou criar aqui um modelo rapidinho aqui, ó, só para a gente fazer um teste. Public class pessoa. Eu estou criando um modelo, tá? Como tem que ser essa pessoa. String nome. E idade, tá? Isso aqui nada mais é do que a gente já tem visto aí desde o começo, né? Que é criar um objeto e as propriedades desse objeto. Eu vou criar aqui então um list de pessoa e já vou instanciar aqui, ó, nova pessoa, nome. Nossa, eu não tô. Renê, idade 27, beleza, uma pessoa, nome, Boitatá, a idade, porra, é velho esse cara, né? Então deve ter uns, sei lá, uns 672 anos. Nunca entendi esse negócio de boitatá. É boitatá, mas é uma cobra, né? Beleza. E beleza. Ao invés de eu retornar uma view, eu não vou criar uma view para isso aqui agora. Eu vou retornar somente um conteúdo aqui dessa. Eu vou retornar um JSON. E eu vou passar para ele aqui este objeto. Também eu vou explicar depois o que é esse JSON aqui. Mas basicamente ele vai pegar esse meu objeto e vai serializar de uma maneira que a minha página web entende. Vamos executar esse cara. Então repare que eu criei então o meu método lá top10, que deve me retornar aí algum conteúdo com as top 10 pessoas. Então, joia. Eu vou vir aqui agora no meu cadastrar. Em vez de chamar cadastrar, eu vou chamar aqui agora top 10. E ele não gostou. Vamos ver o porquê. Será que eu vou forçar que ele é um HTTP GET aqui? HTTP GET. Deixa eu ver o porquê. A requisição foi bloqueada porque tem informações sensíveis. Isso aqui é um outro problema. Deixa eu ver como que eu vou resolver isso. Acho que nem se eu colocar no HTTP GET direto aqui ele vai permitir, porque isso aqui é uma questão de segurança. É bom saber que o ASP.NET ele já envolve para vocês uma série de questões já de segurança, tá? Encapsuladas dentro do próprio framework, que você não precisa se preocupar. Quando você faz herança dessa classe controller, internamente ela já faz uma série de coisas, né, de validações de segurança, de requisição, para evitar esses ataques de terceiros, sabe? Quando você tem um site, o seu site é hackeado, então o ASP.NET por padrão ele já tem algumas questões de segurança, beleza? Mas pessoal, basicamente é isso. Vamos criar uma view, vai. A view ele vai retornar bonitinho. Então, eu vou criar aqui a ddview, vou parar meu código primeiro. A ddview. Eu vou criar uma view que lista para mim o conteúdo de pessoa. Já que eu vou explicar também essa questão aqui do que eu estou criando, tá? Ele vai me retornar então a view e aqui agora eu tenho que retornar uma view passando esse meu objeto de lista de pessoas. Vamos executar. Tá aí. Ele já me retornou uma view, tá? Essa view o próprio .NET ele já montou para mim, né? O Visual Studio ele montou para mim essa página já automática. E ele está me retornando uma lista aqui com os objetos que eu passei. Tá legal? Então, beleza. E aí eu falei também da questão do post, né, pessoal? O post, você está enviando dados para a sua página para ela fazer o cadastro de alguma coisa. E aí você vai receber como parâmetro essas informações, tá? Então, por isso que eu tenho aqui, dentro do meu método cadastrar, eu estou recebendo
o objeto pessoa. Bom, antes de eu falar sobre os parâmetros, vamos criar aqui. Eu já tenho uma aplicaçãozinha aqui de teste, tá, que eu já deixei pronta para a nossa aula. E aqui eu já tenho aqui um controller de pessoas, tá? Já está tudo implementadinho aqui. Reparem que dentro da minha aplicação eu tenho uma pastinha chamada Models. Lembra que a gente estava falando do MVC? Model View Controller. Onde estão os modelos? Dentro dessa pastinha. Então eu tenho a pastinha pessoa aqui, onde eu tenho o ID da pessoa e o nome. Tá legal? E aí eu tenho um controller chamado pessoas, onde eu vou retornar aqui, ó, na página inicial, na index, tá? No get, olha, tá até comentado aqui, ó, get pessoa. Ele vai lá no meu serviço e vai buscar todas as pessoas que eu tenho cadastradas. E vai retornar uma view com essas pessoas. Certo? Vamos executar esse cara. Será que eu estou gravando a aula? Imagina, eu estou falando e não estou gravando nada. Tá aí. Beleza. Quando eu clicar aqui em pessoas, olha a minha URL aqui, ó. Eu fui lá em /pessoas. Beleza? O que ele faz lá no /pessoas? Ele vai chamar esse index aqui, ó, tá? Quando eu não passo o nome da action, tá? É só /pessoa, que é o nome do meu controller. Por padrão, ele vai retornar o index. O index significa a página padrão, tá legal? E lá dentro da página padrão, eu vou buscar todos, né? E vou retornar uma view. Qual é a view que eu vou retornar aqui? Dentro de pessoa, a view chamada index. Então, aqui dentro de views, eu tenho aqui pessoas e eu tenho a view index. Tá legal? E essa view aqui ela tem uma tabelinha onde ele vai listar para mim todas as pessoas cadastradas. No caso, eu não tenho nenhuma pessoa cadastrada aqui na minha aplicação. Mas eu tenho esse link aqui, ó, cadastrar pessoa. Vou clicar nele. Olha só que legal. Agora a URL aqui mudou. Pessoas/create. E ele me retornou uma view para eu cadastrar uma pessoa, que tem um formulário. Olha só como está aqui no meu controller. Eu tenho dois métodos create. Um é get e o outro é post. Lembra que eu falei que você precisa definir qual que é qual é o comportamento dessa sua action? Esse create, ele vai retornar a view para eu criar uma pessoa. Então, quando eu chamar lá pessoa/create pelo navegador, ele vai retornar a view create. Então, eu vou aqui, né, views, pessoas, create. E ele vai me retornar essa view aqui, que é o formulário. É exatamente esse formulário que eu estou vendo. Quando eu clicar nesse botão salvar, internamente essa página vai pegar os dados que eu preenchi e vai criar um post, tá? Então, ó, se eu vier aqui nessa minha aplicação, eu tenho aqui, ó, um formulário, tá? Tudo que está dentro desse formulário aqui, cadê meu form? Aqui, ó, ele criou essa anotação aqui, ó, iniciar formulário. E toda vez que eu clicar no botão salvar, ele vai fazer um submit, ou seja, esse submit nada mais é que pegar os dados desse formulário e mandar para a minha página. E qual é a página, para qual é a action que ele vai mandar? Lá para o cadastrar de pessoas, tá? Então, quando eu clicar salvar aqui, ó, ele vai fazer um post. E aonde vai cair esse post? Aqui, ó. Então, quando eu chamei a página, ele chamou no modo get e vai retornar a view create, tá? E quando eu fiz o post, quando eu cliquei lá no botão salvar, ele vai chamar também o create, porém do post, porque ele está recebendo os dados. E os dados vão vir aqui nesse parâmetro, ó, pessoa. Vou até colocar um breakpoint aqui, ó. E vou preencher aqui, ó. Meu nome, salvar. Olha só, ele caiu dentro aqui agora da minha action create e passou aqui pessoa. E tá lá, ó, preenchido com os dados do formulário.
Aí eu tenho esse método aqui que vai cadastrar a pessoa para mim lá no banco de dados. E ele vai redirecionar eu para a minha action index, tá? Ele vai voltar para cá. A minha index não é a página que lista todas as pessoas? Então, o que vai acontecer? Quando ele passar aqui, ó, ele vai redirecionar o meu usuário lá para essa página aqui. Pronto. Redirecionou para a página, essa página, por sua vez, vai lá buscar, fazer um get de pessoas e vai retornar todas as pessoas cadastradas no meu sistema. Inclusive, aqui eu acabei de cadastrar. Beleza? Joia. Legal, então esse é o meu post. Agora eu tenho os parâmetros. Assim como os métodos, né, as actions também recebem parâmetros. E esses parâmetros... Nossa, eu estou escrevendo tudo errado. Eu vou estar aproveitando no vídeo, eu já vou corrigir, né, porque senão depois eu esqueço. Então eu estou aqui em actions, agora eu estou em parâmetros, recebem parâmetros e acaba por aqui. Vou dar um espacinho a mais aqui, ó. Legal. Em requisições HTTP GET, os parâmetros geralmente vêm da rota, ou seja, da URL. Primeira coisa, vamos falar sobre os parâmetros da requisição GET. Vamos supor que eu queira buscar agora uma view que me retorne os detalhes dessa pessoa. Aqui eu tenho somente o nome. Eu quero uma página que ela vai me retornar os dados cadastrais dessa pessoa. Só que agora eu tenho que passar para a minha view que eu não vou retornar todos. Eu tenho que passar exatamente quem é que eu quero retornar os dados. Repare que quando eu clicar aqui em detalhes, ele foi lá na página, no meu controller pessoas, chamou a action details, né, detalhes, e passou para cá, ó, barra 1002. O que é esse barra 1002? Vamos lá no nosso controller que a gente vai entender já. Vamos procurar pela details, tá aqui. Olha só, agora ela tem um parâmetro que é do tipo inteiro, chamado ID. E é exatamente essa próxima barrinha que eu passei aqui, ó. Eu dei barra 1002, ele passou o valor de 1002 para cá. Então, ele foi lá no meu controller pessoas, na action details, e passou o ID 102. Então, eu estou aqui na minha controller pessoas, na minha action details, e passou para cá o ID 1002. Tá? Eu até deixei aqui, inclusive, ó, pessoa, barra details, barra 5, é o que ele vai passar para cá, certo? Se eu não passar nenhuma informação aqui, olha só, ele não encontra, é como se eu estivesse passando nulo para cá, tá? E essa variável aqui, ó, ela não é nullable, né? É o inteiro. Se eu deixasse int com um ponto de interrogação no final, significaria que ela é nula, então ela não pode receber parâmetros nulo. Como ela não pode receber nulo, então eu tenho que forçar um parâmetro aqui, ó. Então, aqui, ó, ele não pode conter nulo, tá? Para o parâmetro ID. Qual é a outra maneira de eu fazer isso? Eu posso simplesmente colocar um ponto de interrogação aqui, colocar a variável que eu tenho lá, ID igual 1002. Ele vai retornar também. Então, ou eu coloco um ponto de interrogação, né, ou a barra. Quando eu colocar o ponto de interrogação, eu tenho que informar o nome da variável. Quando que isso aqui vai ser útil? Quando eu tiver mais de um parâmetro. Vamos adicionar um parâmetro fake aqui, ó. Uma string mesmo, nome. Tá? Eu não vou usar o nome aqui, mas eu vou deixar um breakpoint aqui só para a gente ver como vai funcionar isso. Agora eu vou executar. Eu não tenho a variável lá chamada nome. Agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou passar, né? Eu tenho lá, eu vou chamar na minha action details, lá do meu controller pessoas. Ponto de interrogação, agora eu vou passar as variáveis. Variável ID recebe 102 e a variável nome recebe René. Olha aí, ó. Eu passei para cá o 102 e passei para cá o René. Beleza? Pô, moleza isso, hein? É tranquilo, não é? É só informar
qual é o nome das variáveis aqui, igual valor, sem segredo. Então, quando eu tiver uma página que eu precise retornar mais de um parâmetro, qual é um caso útil, por exemplo? Paginação. Eu quero retornar, por exemplo, todas as pessoas, buscar todos, mas eu quero fazer uma paginação. Então, eu vou colocar aqui, ó, int número página e int qtd registros. Beleza? Eu acho que até consigo fazer um esqueminha aqui, ó. Isso aqui ele me retorna uma lista. Então, eu vou fazer aqui um skip. Deixa eu adicionar aqui o link. Vou fazendo ao vivo, hein? Skip número página ponto take qtd registros. Bom, é importante que eu multiplique aqui para eu poder fazer a paginação da maneira correta. Beleza. Agora o meu index, ele vai fazer uma paginação, tá? Eu peguei essa coleção de pessoas, vou avançar um número X de páginas e pegar uma quantidade X de registros a partir desse avanço. Legal? Vamos ver se isso funciona. Agora eu tenho aqui, se eu chamar pessoas aqui direto, esperar carregar. Se eu chamar pessoas direto aqui, ó, ele vai falar que tem alguma coisa errada, porque eu não passei os parâmetros número página e nem o outro parâmetro, tá? Então, pessoas, número página, igual página 0, começa sempre no index 0, tá? Eu não vejo nenhum tratamento lá para isso, para ser rápido. qtd registros, que eu coloquei o nome da variável, qtd registros, retorna para mim os 2 primeiros registros. Acho que não deu certo. Número página igual a 0, deixa eu ver aqui, no qtd registros, 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 beleza. Claro, só tem uma pessoa, vamos cadastrar mais algumas coisas aqui, salvar, deixa eu cadastrar de novo aqui, eu vou fazer agora, salvar, beleza. Eu salvei 2 pessoas lá, né? Joia. Olha aí, ó. Eu tenho 2 pessoas salvas lá. Eu vou colocar aqui, ó, da página 0, retorna para mim 5 registros. Ele retornou os 3, tá? Se eu colocar para ele retornar apenas um, ele vai retornar só o primeiro. Eu vou pegar agora a segunda página. Página 1, um registro. Ele me retornou somente o registro, o segundo registro, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma paginação. Então, esse exemplo é simplesmente para explicar que você pode passar vários parâmetros aqui e na sua URL é só você colocar o ponto de interrogação e começar a passar os parâmetros, tá? Então, variável número página igual valor e separando depois todas as variáveis com e comercial. Beleza? Então, eu vou desfazer essa coisa aqui para a nossa aplicação funcionar bonitinho. Pessoas. Então, pessoal, esses são os parâmetros que eu posso passar numa requisição, tá? E nesse caso, uma requisição GET, é só eu colocar as variáveis aqui, e aí quando eu for chamar o recurso, né, eu tenho que passar aqui qual é as variáveis que eu tenho. Beleza? Seguindo. Aqui eu estou falando, né, da questão aqui, então, ó, eu tenho uma action chamada detalhes, que recebe o inteiro chamado idade. Então, eu fui lá, pessoas, barra detalhes, ponto de interrogação, variável igual 25, tá? Variável idade receberá 25, quando você chamar esse método aqui. Beleza. Agora nós temos os responses, que são as respostas. As respostas, pessoal, toda vez que você chama alguma coisa no servidor, é porque você está esperando alguma resposta. Então, ele precisa de uma resposta se aquela solicitação teve sucesso, ou então o recurso que você está solicitando. Tá? E quais são os responses comuns?
existe, pessoal, uma série de coisas aqui, ó. HTTP responses. Acho que no Wikipedia, talvez aqui, ó. Essa documentação aqui, ó, ela fala quais são os tipos de retorno do protocolo HTTP. Reparem que agora a gente está falando sobre protocolos, tá? Quando a gente chama uma requisição, a gente chama no protocolo o quê? HTTP. E esse protocolo, ele tem uma série de regras. Então, quando eu fiz lá o meu GET, ele vai me dar um retorno. Qual é o status desse retorno? E é exatamente isso aqui, tá? E quais são os mais comuns? O código 200, que é o OK, indica que a sua solicitação ela teve sucesso. Então, vamos supor que você foi lá e fez um post para cadastrar uma pessoa. Esse post ele vai te retornar o quê? O status code 200, que indica que você teve sucesso na gravação desse registro. Caso, internamente no servidor, durante o cadastro, deu algum problema, estourou alguma exception, ele vai retornar para você aqui ó, o 500, que é o Internal Server Erro, tá? Que indica que o servidor falhou em buscar ou processar a sua solicitação. Então, o 200 é que deu tudo certo, o 500 é que deu tudo errado, e tem também o 300, tá? Indica que você vai ser redirecionado para uma outra página. E o 404 é o not found, tá? Ele indica que o recurso que você colocou lá, ele não foi encontrado. Quer um exemplo? É exatamente o que a gente já tinha feito, inclusive. Eu vou pegar aqui carros. Eu acho que eu não estou rodando a aplicação. Vamos executar a aplicação. Eu executei o meu app, mas não faz mal, também serve. Eu sei que lá dentro do meu app, daquela minha aplicação, eu não vou ter um controller chamado dinossauro e dinofauro. Vocês já viram o dinofauro? Dinofauro. Para quem nunca viu o dinofauro, é esse cara aqui, ó. Ridículo, né? Olá, pessoal. É o dinofauro. Então, beleza. Tem o Forafic Part. É muito idiota essas coisas. Bom, eu sei que eu não tenho um controller chamado dinofauro e nem uma action chamada Forafic Part. Então, o que ele retornou para mim aqui, ó? 404 not found, ou seja, ele não encontrou o recurso que você solicitou, porque não existe mesmo, tá? Então, tudo que você faz uma requisição, você tem uma resposta. A resposta pode ser positiva ou pode ser negativa. O recurso não foi encontrado, ou aquela sua solicitação foi atendida com sucesso, ou deu erro, beleza? Então, é basicamente um retorno do método. E como que o ASP.NET gerencia esses retornos, tá? É aí que entra os Action Results. Vocês andaram reparando aí que é o seguinte, todo método que eu crio, toda action dentro do meu controller aqui, ó, olha o tipo do retorno, Action Result. Eu tenho um método público chamado index que vai me retornar uma Action Result, tá? Então, olha só o que ele diz aqui, ó, representa o resultado de uma ação. Então, beleza. E esses Action Results, tá? Eles têm algumas variações. Você pode retornar uma view, você pode retornar um objeto, você pode retornar uma informação de redirecionamento para uma outra action. E aí que entra essa tabelinha bonitinha aqui que eu fiz, tá? E aqui tem os tipos mais comuns de Action Results. Primeiro, antes de mais nada, lembra que quando eu estava criando... deixa eu ver, acho que eu estava criando aqui no meu app. Lembra que uma hora eu retornei uma view, outra hora eu retornei um content. Isso aqui, pessoal, nada mais é que o quê? Tem que passar uma string para cá. Lembra que esse content aqui, ele não tinha retornado uma string qualquer? Vamos fazer um teste de novo. Uma string qualquer. Vamos executar esse cara. Eu vou lá no meu controller pessoas.
Acho que ele já vai até direto. Não, não vai direto não, porque ele vai para home. Ele é meio lerginho, né, para carregar. Por isso que eu gosto do ASP.NET Core, porque ele é rápido. Rápido. Agora eu vou lá, eu vou chamar aqui, colocar o nome no controller, pessoas na index. Como a index é sempre a página padrão, então eu não preciso nem passar o nome da action. Olha aí, ó. Uma string qualquer. Eu não sei escrever, gente. Desculpa. Ele retornou para mim agora, em vez de retornar uma view, ele retornou o quê? Um content result, tá? Que ele cria o conteúdo baseado em um objeto usando uma string. Tá legal? Então eu posso ter vários tipos de retorno. Eu posso retornar uma view, tá? Então ele cria aqui um view result, usando um modelo. Reparem que aqui, ó, ele cria aqui, ó, view result. Se eu vier aqui na minha tabelinha, ó, tipo view result. Qual que é a função do controller? Ele tem uma série de métodos que nos ajudam a já retornar esse objeto do tipo view, tá? Então, ao invés de eu retornar aqui, ó, deixa eu parar, new view result, tá? Em vez de eu ter que criar isso aqui e passar os parâmetros lá que ela precisa e uma série de coisas, ter que inicializar esse cara, que eu nem sei como que inicializa, e aí você tem que ir lá colocar os negócios e passar qual que é o master, o model, tem que dar um monte de coisa aqui, view bag, view name. Você simplesmente, em vez de fazer isso, você só retorna aqui, ó, view. Olha só o tipo, o que esse método view faz? Ele retorna uma view, tá? E esse cara aqui, ele está vindo de quem? Da sua classe base controller, tá? Então a view, ela vai te retornar aqui, ó, um view result. O view result, por sua vez, ele herda lá nos princípios de quem? Action result. E o que o nosso controller está retornando? Action result. Por isso que a view funciona aqui, tá? Eu estou retornando um objeto que no fundo ele implementa uma action result, beleza? Então isso aqui é herança, por isso que a gente já viu herança antes de falar sobre isso aqui. E eu falei que heranças ia ser muito importante, tá? Então se você não aprendeu heranças ainda, volta lá e aprende, tá? Tem o vidinho, tem exercício, tem eu para tirar dúvida. Beleza. Então, pessoal, a gente tem aqui uma tabelinha dos tipos comuns, tá, de results. Então, eu tenho view result, tá, que vai retornar uma view, né, que é uma página. E como funciona isso? Eu preciso passar aqui, ó. Quando eu não passo parâmetro nenhum, qual que é o nome da view que ele vai me retornar? About. Beleza? Agora, eu posso passar aqui também o nome da view que eu quero. Ao invés da view about agora, eu quero que ele me retorne a view contact. Olha só o que eu vou fazer aqui, hein, cara. Eu vou dar um play aqui. E quando eu chamar a minha action about, olha a view que ele vai me retornar. Contact. É a mesma coisa que eu estiver chamando esse cara aqui, ó. Então, eu vou chamar o about. Olha aí, ó. Ih, eu ferrei o código, hein? Se eu chamar o contact agora, vou retornar a mesma página. A URL aqui, ó, ela tá variando, tá? É o about. Só que o about, ele tá me retornando uma outra view que não é a view do about, tá? Mas por quê? Porque eu falei para ele, cara, trola o usuário, retorna o contact. Beleza? Então, se eu apagar aqui, deixa eu parar o código primeiro, que eu sempre esqueço de parar. Agora sim, ó, a minha view vai retornar o about, que é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Ups. About, tá? É a mesma coisa. Eu estou retornando uma view about. Então, se eu não passar nada, ele vai pegar o nome da action, tá? Por padrão. Belezinha. Então, eu tenho a view, tá? Que ela pode retornar uma view qualquer. O content, ele retorna um texto simples. O redirect, ele vai te redirecionar para uma outra URL, tá? Então, eu posso redirecionar o cara para o Google, por exemplo. E eu tenho o redirect to action, tá? Ele vai redirecionar para uma outra action. É exatamente isso que acontece aqui, ó, no meu controller de pessoas, quando eu vou cadastrar uma pessoa. Deixa eu mudar para a aplicação aqui, ó.
Eu fui lá, cadastrei a pessoa. Assim que eu cadastrei, eu vou redirecionar para Action Index, tá? Então, reparem que aqui eu não estou retornando a View Index, eu estou redirecionando o usuário para View Index, tá? Quando eu redireciono, ele vai bater aqui de novo, vai pegar as pessoas e vai retornar a View Index, tá? Passando o objeto pessoas para essa view. E beleza. E as demais também não são tão importantes assim por hora, que é o JSON, tá? Ele retorna um objeto JSON serializado. O JSON a gente vai ver quando a gente estiver falando sobre JavaScript na próxima aula. File, ele vai retornar um arquivo, tá? Sabe quando a gente faz o download? Beleza? E o HTTP not found, ele simplesmente retorna aquele 404, falando que o recurso não foi encontrado. Eu posso até simular isso aqui, ó. Eu vou aqui na minha view index, eu sei que essa view existe, né? Então, vamos até fazer de novo aqui, ó. Eu vou confirmar aqui, pessoas, na verdade, pessoas eu só tenho o top 10, eu não tenho a view index. Vamos pegar esse aqui, ó, top 10, beleza? Eu vou chamar essa action top 10. Já vou estar colocando aqui já, pessoas barra top 10. E ele me retornou essa view aqui, certo? Então, essa view existe. Só que agora, ao invés de eu retornar a view, eu vou retornar um HTTP not found. E vamos ver o que vai acontecer. Eu já não coloquei música, né? A aula está mais desanimada. Mas a aula continua sendo muito legal, porque ASP.NET é muito legal. Então aqui, ó, eu tinha, antes eu chamava o controle pessoas, a action top 10, ele me retornava essa view aqui. Agora, olha aí, ó, ele retorna um not found. Mas por quê? Existe a minha action aqui, ó, ela existe a view top 10, mas eu forcei para ele que ao invés de retornar a view, eu vou retornar not found. Independente se existe ou não, eu vou retornar not found. E aí o navegador vai exibir para mim o not found, obviamente. Beleza? Então esses são os tipos comuns, tá? E acabou! Mas não acabou a nossa aula ainda, porque a gente vai fazer um teste aqui agora, beleza? Então, pessoal, como que eu crio, então, essa aplicaçãozinha aqui? Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar esse top 10 daqui, que eu não quero esse top 10. Como que está funcionando, pessoal? Essa nossa aplicaçãozinha aqui que eu vou deixar disponível para vocês, que vai ser a base do nosso exercício. Como eu falei lá no começo, em algum lugar aqui do começo, em algum lugar aqui do começo eu falei que a gente ia criar um cadastro de pessoas, veículos. Tá aqui, ó. E a nossa aplicação exemplo serão o objeto pessoa, carro, aluguel, fatura. Como vai funcionar essa nossa aplicação, pessoal? Basicamente, olha o guardinha passando lá na rua, não sei se vocês estão escutando a buzininha. Essa nossa aplicação aqui, ela vai ter um cadastro de pessoas, ela vai ter, para de prestar atenção na tela, ouve só o que eu estou falando, ó. Cadastro de pessoas, um cadastro de veículos, cadastro de carro e uma telinha para fazer aluguel, onde você vai selecionar a pessoa, o carro e vai colocar a quantidade de dias e ele vai gerar um aluguel daquele carro. Então ele vai ter lá a fatura e vai ter também a data da devolução e depois você vai poder dar baixa nessa devolução. Se o usuário fez essa devolução com atraso, o sistema vai calcular a multa e vai mostrar uma fatura. Então é um sisteminha bem completinho, tá? Com cadastro e etc. A primeira coisa que nós já temos implementado aqui é o controller de pessoas, tá? Aqui dentro da nossa aplicação, eu já tenho os modelos. Então, vamos lá. Pessoa, simplesmente o nome e o ID. Carro, modelo, marca, ano e o valor da diária do aluguel.
tá? Pessoal, isso aqui é o que a gente não tem nada de novidade, né? Isso aqui são os objetos que a gente já viu. A diferença é que ele está separado em arquivos diferentes, tá? Antes, a gente estava fazendo tudo junto, dentro do mesmo arquivo, né? Colocando lá class carro, class fulano, agora nós estamos separando. Mas na aula presencial eu vou explicar qual que é a diferença. Na verdade não muda em nada, eu não sei a questão do namespace aqui em cima, tá? Mas isso a gente vai, é muito facinho. Então simplesmente eu estou separando agora as classes em arquivos para ficar fácil de eu achar, tá? E eu tenho a classe pessoa, então, tenho a classe carro, e eu tenho aqui o aluguel. O aluguel, ele sempre está vinculado a uma pessoa e a um carro, tá? Qual é a pessoa que alugou e qual é o carro que ela alugou. Qual é a data do aluguel? Qual é a data da devolução prevista? Qual é a data da devolução real, que é quando efetivamente o cliente devolveu o carro? Qual é o valor do aluguel? Qual é o valor que foi pago? Tá? Porque ele pode ter devolvido com atraso, então o valor pago pode ser outro. Eu tenho aqui um status aqui se o carro foi devolvido e quantos dias de atraso teve, tá? Beleza. E aí eu tenho também uma simulação. Uma simulação nada mais é que quando você está lá, você selecionou o carro e você colocou a quantidade de dias que você quer alugar, você está simulando o aluguel e ele vai te dar o retorno, né, do valor. Então, quantidade de dias, quando que é o início, qual é a data da devolução, qual é o valor total do aluguel. Tem uma taxa de lavagem do veículo que está fixa em R$ 34,00 e o valor total aqui, que é o valor do aluguel, mais a taxa de lavagem do veículo e qual é o carro que eu estou fazendo a simulação. Beleza. Eu já criei para vocês aqui, tá, para facilitar a vida de todo mundo, o DB Context, que já cria aqui, ó, pega a connection string lá da configuração, já tem o execute reader, já tem o execute non-query aqui, que ele vai retornar um inteiro, aqui ele já retorna um data table. E mais do que isso, eu já criei até mesmo services. Então eu tenho pessoa services. Então você já tem aqui, ó, alterar, buscar por ID, buscar todos, cadastrar, excluir. Vamos ver o cadastrar aqui, ó. Ele recebe uma pessoa, cria lá o insert, into, parará, passa o parâmetro, executa. Beleza? Tem aqui o buscar todos, ele vai lá, select asterisco from pessoas, dá um execute reader, vai item a item lá do retorno, né, no nosso data table, cria uma lista de pessoas e retorna essa. Então já tá tudo facinho, tá? Tá tudo pronto, cara. Quebrei o galho de vocês aqui, hein? Por quê? Porque é para ser rápido. Porque a gente já viu isso aqui. E o nosso objetivo não é ver isso aqui de novo. Agora, o nosso objetivo é ver a questão dos controllers, a página em si. Então, eu já deixei tudo pronto, inclusive as regras para aluguel de um carro, tá? Então, já tem aqui, ó, o método alugar, onde você vai passar qual é a pessoa e a simulação que ela fez. Então, você vai lá, insert into aluguéis, tal, os valores. Aí, você retorna uma fatura, tá? Que é o valor do aluguel, mais a taxa de lavagem, o valor total dessa fatura. Tá tudo aí. Para devolver o carro, ele já faz a regra também, ó. O valor da multa está em 5% do valor aqui fixo, pois que é uma constante, tá? A data da devolução real, que foi quando o cara devolveu o carro, já calcula aqui, ó, o valor total do atraso, o valor da multa, o valor total a pagar, eu já busco lá na base de dados, né, o aluguel, altera os valores, né, o valor pago e a data da devolução, atualiza esse aluguel lá na base de dados e beleza. E se teve dias de atraso, ele retorna uma nova fatura com o valor a mais a pagar, né? Então, tem lá tantas diárias a mais por atraso na devolução do veículo, o valor do aluguel, a diária tal, e o total a pagar a mais, e a multa por atraso, mais a multa, tá tudo pronto, cara, tá tudo pronto. Beleza? E aí, nós temos os controllers. Por enquanto, só temos o controller pessoas, que já está pronto. Então, eu já tenho lá o index, que vai retornar todas as pessoas cadastradas, o details, que vai retornar os detalhes da pessoa, a página para cadastrar uma pessoa, né, que é o formulário, o post, né, para cadastrar efetivamente uma pessoa, já chamando um método aqui, ó, pessoa service.cadastrar, que recebe a pessoa, editar uma pessoa, excluir uma pessoa,
Vamos executar isso aqui para ver como que tá. Vocês vão pirar nisso aqui, cara. Porque isso aqui é muito legal. Detalhe, lá na pastinha da nossa aula, já tem aqui lá Git, treinamento, aulas. Aliás, antes de aula, já tem agora aqui o ASP.NET, tá? Então tem MVC, já tem o slide aqui que eu estou passando. Mas aqui em exercícios, não coloquei em exercícios, eu coloquei em exemplos. Tem aqui, ó, aula ASP.NET MVC. Tem essa aplicação que eu estou executando aqui e tem aqui, ó, script.sql, né, SQL. E olha só que legal, hein, cara? E não quer carregar. Já tem tudo aqui, ó, para você criar a base de dados, beleza? Então é só conectar ele usando seu Management Studio ou seu Visual Studio. Ctrl+C, Ctrl+V, ele já vai criar a base de dados para você na estrutura que tem que ser essa aplicação aqui. Beleza? Cadê meu app? Tá aqui. E aí depois eu vou falar como que conecta na base de dados, porque você tem aqui um arquivinho de configuração aqui, ó, web.config, e dentro dele tem a connection string, ó. É só você alterar a connection string aqui, beleza? Então, novamente, ó, você vai vir aqui, vai conectar lá na sua base de dados, e aí você vai vir aqui, vai abrir seus databases aqui, você vai procurar aqui, ó, a aulinha, properties, vai selecionar aqui, ó, connection string, copiou, Ctrl+C, Ctrl+V aqui dentro do connection string, tá? Mantém esse nome aqui, ó, aula ASP.NET, porque ele vai usar esse nome, e beleza, aí a sua aplicação já vai conectar. Tá rodando já, né? Então eu vou ver aqui em pessoas, eu já vou ter aqui a minha lista de pessoas, eu vou cadastrar aqui uma nova pessoa, Papai Noel, vou salvar. Já apareceu o Papai Noel ali, ó. Eu já tenho aqui detalhes, que ele mostra os detalhes do Papai Noel. Eu tenho aqui o editar, então eu posso vir aqui, not exists, beleza? Vou salvar e já está atualizado aqui o Papai Noel. Olha como é rápido, hein? Ó, detalhes, editar, existe sim, salvei. Já tá lá. Eu quero excluir esse Papai Noel aqui. Não, vou excluir esses caras aqui, ó, que ele já carregam a página. Exclui. Tem desejo de excluir essa pessoa? Desejo, ó, o nome dela, exclui. Beleza, exclui esse cara. Clica aqui, exclui, já excluiu também. Já tá tudo pronto, tá funcionando bonitinho. Beleza? O que não está funcionando? Carros. Ainda não tem carros, porque é vocês que vão fazer. Oi! E aí, pessoal, como que eu vou fazer? Eu vou criar uma vez só. Porque eu preciso explicar como que cria. Aqui em Controllers, vocês vão clicar aqui, ó, add, new controller. Vão selecionar aqui, ó, seleciona aqui, ó, MVC5 controllers com leitura e escrita, até as actions. Ele já vai criar as actions para você. Olha só que negócio foda. Isso aqui é pura bruxaria, hein? Ó, eu vou escrever aqui, o nome do meu controller é carros, certo? Vou dar um add. Ele está fazendo scaffolding para mim, ou seja, está gerando. Olha aí o que ele fez, hein, cara? Ele já criou todas as actions para você. Nossa, mas ficou fácil, hein? Você tem o index, que vai retornar toda a lista de carros. Você tem o details, que ele vai retornar os detalhes do carro. Create, tá? Para retornar um formulário para criar. E aí, cara, olha só como tá facinho. Eu facilitei demais a vida de vocês. Eu vou criar uma variável aqui, somente leitura, então private, né? Private somente dessa classe. Read only. Ela é somente leitura, tá? Eu não posso atribuir nenhum outro valor a não ser no construtor da classe. E vou chamar aqui, ó, carros service. Aliás, é carro service. Eu vou dar um import aqui, ó, using. Ele já jogou o using aqui em cima para mim. Vou chamar de carro service. E aqui no meu construtor, ó, store, eu vou carro service recebe new carro service. Eu estou inicializando essa variável aqui, beleza?
Cara, olha só que moleza, que moleza. O meu index, eu quero que ele me retorne todos os carros que eu tenho cadastrados no meu sistema. Olha só, carros, variável carros, recebe carro service, ponto, buscar todos. Nossa senhora, mas é fácil demais, cara. Isso aqui já vai retornar todos os carros para você, porque eu já deixei pronto. E aí eu vou retornar uma view passando esse modelo. Lembra lá no começo que eu falei, Model View Controller. Uma view está associada a um modelo e quem me retorna isso é o controller. Ou seja, aqui dentro do meu controller eu vou retornar a view passando o modelo carros. Beleza. Puta que o pariu, cara, eu não sei HTML. Agora eu vou ter que criar a página, certo? Se eu for lá nas minhas views, eu tenho uma pastinha carros aqui, eu vou ter que excluir. Nossa, eu não tenho a pasta carros aqui, eu não tenho nenhuma view. Olha isso, pasmem, isso aqui é pura bruxaria. Você vai clicar com o botão direito dentro do seu método aqui, ó, em qualquer lugar dentro do método. Eu costumo clicar na primeira linha. Presta atenção agora, ó. add view. Eu vou dar o nome da minha view, que é index, porque eu estou criando dentro do meu método aqui da minha action index. O template, eu vou selecionar aqui, ó, lista. Qual é o modelo? Lembra model, né? View, model, eu estou no meu controller. O modelo é carro. Então vou procurar aqui na minha listinha aqui, carro. Carro, achei carro aqui, ó. Eu estou criando uma view chamada index, que ela vai me listar o modelo carro. Eu vou dar um OK. Mano, olha isso aqui, ó. Ele criou todo o HTML para você. Todo o HTML. Mas ele só criou para index? E se eu quiser criar o formulário para preencher essas informações? Você vai clicar aqui com o botão direito dentro do seu create, tá? Do get, porque o get retorna o formulário. O post recebe os dados do formulário. Então eu quero criar o formulário. Eu vou clicar com o botão direito aqui, add view, view name create, tá? Porque é o nome dessa minha view aqui, da minha action. E agora aqui no template, ó, create. O que eu vou criar? Eu vou criar um carro. E eu vou dar um OK. Puta, mano, olha isso, hein? Ele já criou todo o HTML para você. E agora eu vou dar um play aqui, ó. Play. Vamos ver o que aconteceu. Pararam. Pararam. Ó, repare que quando eu tinha clicado aqui em carros, né, ele tinha dado not found lá, porque a pastinha não existe. Agora, o meu scaffold ali, ó, quando eu fiz aquelas paradinhas, olha aqui na minha views aqui, ó, ele já criou carros, já criou o create e já criou o index para mim, que foram as duas que eu mandei ele criar. E agora eu vou ver aqui em carros, olha aí, ó, já tem até uns carrinhos já cadastrados, hein? Eu vou ver aqui, ó, create new. Olha aí, já tem o formulário pronto, cara. Eu vou colocar aqui o meu corcel da marca Chevrolet. O ano é de 1312 e o valor da diária do aluguel dele é menos R$30, porque eu estou pagando para alugar esse carro. Vamos ver se ele sai na rua. Create. Caramba, não listou aqui. Por que será que ele não listou, hein? Ele fez o post lá para mim. Tem alguma coisa no meu post aqui? Não. Eu tenho que, ó, adicionar a lógica de insert aqui. Ele me redirecionou apenas para view, por isso que não me deu erro nenhum. Ele me redirecionou para essa página aqui, ó. Então, quando eu fiz o post lá para o create, ele redirecionou, apenas me redirecionou aqui para a página index, tá? Então, por isso que ele veio para cá de novo. Mas vamos fazer o seguinte. Em vez de Forms Collection aqui, ó, eu vou alterar esse parâmetro para carro. Vou importar aqui o modelo, ó, Using Models. Carro. E aqui agora, ó, Carro Service, que é aquela classezinha que eu criei, ponto,
cadastrar carro. Depois que eu cadastrei, eu vou redirecionar o meu usuário lá para a minha index. A minha index, por sua vez, vai retornar todos os carros que eu tenho cadastrado. Vamos executar isso aqui agora. Nossa, velho, isso aqui é demais, mano. Isso aqui é demais. Facinho, facinho, facinho. Depois programar é difícil. Não é não, cara, não é não. Vamos lá, carros. Create new. Corcel. Frefolé. Porque é do nosso amigo Dinofauro. O ano 1312, o valor da diária é menos R$900. Vamos dar um create. Nossa, agora já tem lá o nosso Corcel cadastrado, entendeu? Pessoal, isso aqui é muito fácil. E qual que vai ser o exercício? Criar todo o resto. Tcharam! Para criar todo o resto, é todo o resto mesmo, inclusive o controller carros novamente. Mas tá fácil, né? Pô, você acabou de ver como é facinho de criar. Se não viu, dá um stop aí, volta uns minutinhos. E também tem a classe já pessoas, que já está toda implementada. Então é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, só que ao invés de usar pessoas, services e o model pessoa, tá? Vocês vão usar o model carro e o pessoas service. Beleza? Pessoal, é isso. Na aula presencial a gente vai falar mais detalhes sobre isso aí. E dúvidas é só me chamar. Beijos no coração.